Ramiro Delgado por aqui, canal Trade Imobiliário. E hoje é o dia que você mais gosta de quê? De ver o depois, de ver o imóvel reformado. A gente em outro vídeo já mostrou o antes, já mostramos também o durante, as etapas da reforma desse imóvel, que ficou fora de série, sensacional. A gente conseguiu viabilizar uma segunda suíte no imóvel que só tinha uma. O que acabou acontecendo? A gente coloca ele numa outra prateleira, já compete com outro tipo de imóvel. Então, hoje você vai acompanhar os detalhes do acabamento, como é que foi o piso utilizado, por que dessa escolha, por que ele tem uma marcenaria adicional que a gente não costuma fazer em todo tipo de imóvel, o material de acabamento hidráulico, de acabamento elétrico. Então vamos conhecer o finalmente, né? No final das contas, depois de tantos meses ali, 3 meses e meio de reforma, como é que foi o resultado, que é o que aparece nas fotos, nos vídeos, e é o que acaba encantando ali esse comprador no final das contas. Chegou aquela hora que interessa, de ver dentro do imóvel, né? Imóvel que a gente chama de Prudente 03, porque é o terceiro flip, house flipping simultâneo na rua Prudente de Moraes, que é uma rua que fica a 1 quadra da praia de Ipanema, fica no quadrilátero de Ipanema, que é praticamente entre a Garcia Dávila e a Maria Quitéria, esse pedaço aqui. Tá? Então, o que a gente nota aqui? Vocês já devem ter visto que a gente fez de maneira que o elevador abrisse a porta já dentro da sala. Isso foi proposital, porque aqui havia um hall, tá? E como esse imóvel é de 1 por andar, a gente conseguiu a permissão do síndico para fazer essa anexação e com isso viabilizar aqui uma integração da cozinha com onde vai ser aqui a mesa de jantar. Tá? Então a gente vai mostrar passo a passo tudo que foi feito no detalhe e qual é o resultado final. Tem um ajustezinho ou outro para fazer, mas tem 99% de conclusão esse imóvel, beleza? Vamos começar aqui pela cozinha, tá? Aqui a gente, como comentou, acabou com esse hall de entrada e só não conseguiu fazer uma integração ainda maior porque a tubulação de gás dos outros imóveis de cima passa exatamente por aqui. Então, com isso, a gente não conseguiu remover essa parede. Mas essa integração parcial aqui da bancada com onde vai ficar a mesa de jantar foi feita. E aqui a gente vale notar que fez aquela chamada marcenaria parcial, na qual a gente coloca os armários embaixo das bancadas, mas deixa para a pessoa depois decidir como vão ficar os armários aéreos, se é que ela vai querer e não colocar aqueles que são visíveis ali, expostos ou prateleiras, ou como ela quiser. Tá? Então, elétrica é completamente renovada, como em qualquer imóvel que a gente faz. Aqui você pode observar o quadro. Ah, então tá bem organizadinho, com os nomes aqui certinhos. E a gente também coloca ali o acabamento hidráulico, entrega aqui com o cooktop de 5 bocas, já que é um apartamento de 3 quartos, tá? Então a gente indica desse tamanho aqui. E você já deve ter notado aí pela luz que bateu aqui que isso é uma pedra muito bonita, é um quartzito chamado Taj Mahal, que a gente só utiliza em imóveis realmente especiais, onde o metro quadrado é elevado. Esse daqui tem um valor de venda que pode chegar próximo a R$30 mil o metro quadrado devido à localização dele. E por conta disso, ele requer um investimento de porte um pouco mais elevado e a gente consegue utilizar algum material um pouco mais rebuscado do que na maioria dos house flippings que a gente faz na normalidade. Tá? Quando a gente vem para cá, a gente nota que na própria bancada de serviço também foi utilizado esse mesmo material, quartzito Taj Mahal, e a gente vem com o mesmo tema da parede de destaque, que foi utilizado um revestimento especial aqui com esse canelado, né, com esses frisos. Também tem alto relevo e segue aqui para a parede da área de serviço. E a gente segue o mesmo padrão, colocando uma marcenaria apenas na parte de baixo aqui, tá? Essa marcenaria parcial, não é a completa, não tem os aéreos ali. Trocamos janela aqui, também fizemos uma expansão. A gente manteve essa parte aqui, que pode ser usada como despensa, se a pessoa quiser fazer o home office aqui também, tá tudo certo. E aqui tá cheio de tralha, eu não vou abrir porque eu tenho vergonha da bagunça, mas a gente está tirando ainda o material excedente daqui de dentro, mas tem aqui uma dependênciazinha, acho que vocês não vão mostrar para ninguém, né? Não conta para ninguém que tá bagunçado não, mas até começarem as visitas a gente vai tirar. O legal é que a gente simplesmente reformou e manteve esse banheiro de serviço. A gente já fez muita pesquisa por aí
Ah, Ramiro, será que tira esse banheirinho? Será que aumenta a cozinha? Será que faz outro pedaço da área? Será que integra? Todo mundo sempre fala, mantém o banheiro de serviço, é muito útil. Tem gente que vem da praia, a praia é aqui na quadra de trás, praia de Ipanema. Muita gente gosta de tomar banho no banheiro de serviço quando vem sujo de areia, então, de tanto fazer pesquisas, a gente já viu que na prática existe demanda por esse banheiro, e banheiro nunca é demais, então a gente simplesmente reformou e manteve ele ali na posição original. Agora eu passei por uma coisa curiosa e nem dei muita ideia, mas vocês devem ter ficado com uma pulga atrás da orelha quando eu passei batido por um buraco que tem aqui na parede, né? Então, deixa eu voltar nele aqui rapidinho, porque vale uma menção aqui a isso. Você, em algum momento, já fez algum imóvel ou já morou em algum prédio em que existe uma lixeira dentro da área de serviço? Pois é, no prédio em que eu moro, num bairro aqui pertinho, também é assim. Eu moro no Leme e também eu tenho dentro da minha casa uma lixeira. Eu acho metade nojento, porque fica um cheiro ali quando você abre, e acho metade prático, porque é muito legal você colocar o seu saquinho, dar aquele nozinho no orgânico aqui, ó, vlupt, e jogar. Não sei nem se é para jogar orgânico, nunca perguntei agora, pode ser que não seja para isso, mas vocês me corrijam aqui nos comentários também. Tá, então, que a gente manteve o interfone no lugar, a campainha, tudo certo. E o legal é notar que todo o imóvel tem exatamente esse mesmo piso. Onde o pé pisar, onde a água bater no chão aqui, se abrir a torneira e vazar, vai ter esse mesmo porcelanato, que é um porcelanato de 1 metro por 1 metro, e é o mais adequado para esse tamanho de imóvel. Esse imóvel tem 110 metros quadrados, tá? Havia um piso aqui que não pôde ser reaproveitado e a gente optou por manter o mesmo piso, que dá muita sensação de amplitude. Para onde você olhar, você vai ver o mesmo piso, essas peças grandes, retificadas, foscas, né, como a gente chama aqui, dão uma sensação muito interessante de modernidade e ao mesmo tempo de amplitude. E a gente sempre pede atenção a essa dica que você não vai ver por aí. Se você... E eu não sou arquiteto não, tá, gente? Lembrando que isso aqui é a experiência prática aqui. Sou formado em administração, mas de tanto mexer com imóvel, eu já vou aprendendo uma coisinha aqui, outra ali. A gente pede sempre para igualar o rejunte à pedra, no caso aqui é o piso de porcelanato. O que eu quero dizer com isso? Se você utilizar o rejunte da especificação desse piso, ele vai ficar mais clarinho do que o piso e vai chamar a atenção. Sabe quando você vê as listras do rejunte e elas chamam a atenção? A gente aqui usou uma tinta para igualar praticamente e ficar essa sensação aqui de uniformidade no piso. Dessa maneira você não fica chamando a atenção para o rejunte e fica aquela sensação de que é tudo um piso só, muito mais bonito, muito mais elegante. Diz aí para mim se você prefere aquele rejunte clarinho ou prefere usar uma tinta para chegar mais próximo da cor do próprio piso, do próprio porcelanato, tá legal? Aqui na sala, como em qualquer imóvel, como em qualquer reforma que a gente faz, a gente já mantém, já entrega com a infra de ar-condicionado, o morador já chega aqui e só pluga o aparelho da preferência dele, tá? A gente entrega também, trocamos todas as janelas que eram de madeira, você deve se lembrar do vídeo do durante, né? E também tem o vídeo do antes, se você procurar aí, né? Então, vale a pena, se você não me segue, segue aí, porque você vai ter acesso a todos esses vídeos, todo esse material. E o interessante é notar que aqui a gente optou por trocar a janela. Ah, Ramiro, mas trocar a janela é muito caro. Tudo bem, mas depende do seu orçamento de reforma. Se eu estou te falando que essa é uma região, é uma quadra da Praia de Ipanema, no Quadrilátero, que é a região mais cara aqui do bairro, quiçá a mais cara da cidade, tá? O Quadrilátero de Ipanema tem 1 metro quadrado que é até mais alto, isoladamente, do que o bairro do Leblon, que é conhecido por ter o 1 metro quadrado mais alto do Brasil. Então a gente tem um orçamento que justifique essas alterações. Troca todas as janelas, bota piso de 1 metro em vez de usar o de 90 e de 80, bota um Taj Mahal ali em vez de um São Gabriel ou um cinza. Então a gente pode se dar esses luxos porque é uma região que absorve na hora da venda esse investimento adicional que a gente faz. E você deve estar se lembrando que quando você vê os vídeos do durante desse imóvel, esse quarto não existia, tá? O morador anterior fez uma integração, ampliou bastante a sala, ficou muito iluminado, muito amplo, porém perdeu-se um quarto. E aqui vai um pouco de metodologia para você. De que vale você ter um 2 quartos com uma sala muito ampla e muito iluminada, se você vai competir com outros imóveis de 2 quartos e ter o preço alto. Mais vale você ter
uma sala um pouco menor, mas ter um imóvel de 3 quartos ali com um preço competitivo. E nesse caso aqui ainda é um imóvel de 3 quartos com 2 suítes, porque a gente conseguiu viabilizar uma suíte adicional. Então aqui onde eu estou pisando, nos vídeos anteriores você vai notar que eu estaria na sala, mas agora estou no quarto, a gente reverteu, voltou a ser quarto, que a gente chamou aqui de quarto 3. Aqui a gente tem essas arandelas, né, que a gente coloca próximas às tomadas. Aqui a gente tem também, posicionados estrategicamente, onde já vai ter a previsão da cama. Novamente, em todos os 3 quartos, a gente vai notar que tem a infra de ar-condicionado e também a janela novíssima que foi colocada aqui. Nesse caso, não precisou ser uma janela anti-ruído, porque esse prédio é recuado, ou seja, a rua principal, chamada Prudente de Moraes, é atrás do bloco 1 e nós estamos no bloco 2, ou seja, você deve estar notando que é extremamente silencioso aqui, não precisa de janela acústica, já foi uma economia aí que a gente fez. Aqui a gente tem o banheiro social, tá? Onde foi colocado um box novo, foi completamente restaurado. E note, Ramiro, você vive dizendo aí que é só para usar promotor de aderência massa e tinta nas paredes fora do box, só bota o piso dentro do box. Isso aqui é um imóvel de um padrão mais elevado e também a gente utiliza, por conta disso, o revestimento nas paredes todas, tá legal? Então, por conta disso, a gente tem essa sensação aqui de que ele está mais completo do que outros flips que a gente vem fazendo. Aqui também um quartzo branco, tá? Uma pedra que é apropriada, e o mesmo tipo de marcenaria conversando, tá? Nos quartos, você vai ver que é a mesma marcenaria, mesma madeira que existe ali na cozinha também, legal? Aqui a gente usa um revestimento de destaque só dentro do box em uma das paredes, e aí já vem com um nicho pronto aqui que basta plugar e instalar, tá legal? Então, a gente nota aqui que nesse imóvel também foi utilizado um material de acabamento hidráulico e tal, são marcas aqui que são daquelas mais caras que a gente sabe qual é, mas é exatamente por isso, exatamente porque a gente dá um orçamento um pouco mais elevado para esse imóvel, tá? Então, o próprio vaso também é daquela marca ali que a gente sabe qual é, que não é baratinha, né? E assim a gente acaba conseguindo utilizar um pouco melhor o orçamento. Então vamos dar um pulo aqui no quarto número 2. Esse quarto aqui tinha um armário bem grande que foi transformado numa suíte, tá? Virou um banheiro dentro do quarto. Por quê? Porque como a gente está no primeiro andar do prédio, note que lá embaixo a gente pôde fazer uma intervenção. Ele não tem aquela chamada laje dupla, o pessoal em São Paulo chama de caixão. Por conta disso, a gente pediu autorização do síndico para fazer uma intervenção por baixo. Ali embaixo é o jardinzinho do prédio e tudo mais, a gente veio por baixo e conseguiu viabilizar uma hidráulica aqui para que pudesse ter uma suíte nesse quarto. Então a gente coloca o imóvel numa outra prateleira, tá legal? A gente tinha um imóvel com uma suíte e 3 quartos, hoje são 2 suítes. Então a gente consegue puxar para cima o valor do metro quadrado tendo feito essa intervenção. Da mesma forma que nos outros quartos a gente tem também a infra de ar, as tomadas aqui já posicionadas, as arandelas, e também foi colocada a janela novíssima aqui de alumínio branco. Isso traz bastante valorização, porque não são aquelas janelas de madeira estufada que a gente vê por aí em imóveis antigos que o pessoal só dá uma pintada, tá legal? Então, note que tomadas aqui para dar e vender já posicionadas, e com isso a gente utilizou também, assim como na sala e nos outros quartos, essa luminária de trilho. Essa luminária de trilho tem um custo baixo e dá um impacto visual bastante interessante, porque você não usa rebaixo, não usa aquelas luminárias embutidas, e sim simplesmente coloca um trilho mantendo um pé direito elevado, e isso é muito bem visto por aqui. As pessoas adoram o fato do pé direito desses imóveis em prédios mais antigos ser de 3 metros, 3,5 metros. Quarto número 3 é um que já tinha originalmente uma suíte, que foi mantida, só que completamente reformada, restaurada, e a gente conseguiu deixar ela um pouquinho mais retangular, um pouquinho menos recortada, a planta dela. Da mesma forma, luminária de trilho, da mesma forma a infra do split para chegar e plugar o aparelho, da mesma forma as arandelas, a gente mantém esse padrão aqui para que as coisas conversem, tá? E aqui a gente tem o banheiro que foi reformado, tá?
Então, mantém o padrão do outro banheiro, só que a diferença fica no destaque. Deixa eu sair, que não é esse banheiro gigantesco desses imóveis muito antigos, ele foi feito uma suíte. Você vai notar que para o lado direito ali dentro do boxe é outro revestimento de destaque, não é aquele mesmo do banheiro social, com isso a gente dá uma diferenciadazinha. Resumindo esse apartamento, o apartamento que fica no quadrilátero de Ipanema, a 1 quadra da praia, 3 quartos, uma vaga na escritura, tinha uma suíte originalmente, virou 2 suítes, tinha 2 quartos, virou 3 quartos, voltou a ser 3 quartos, teve essa pequena integração aqui de sala com cozinha e foi comprado por 15.500 ali o metro quadrado, tá? E depois vai ser vendido, na verdade já está sendo anunciado exatamente hoje, para ser vendido ali chegando a 27,5, 28 o metro quadrado, que vai dar um ROI muito interessante. Provavelmente não vai dar aqueles 30% que a gente espera, vai passar de 40% de ROI sobre retorno sobre o valor investido, tá? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Comenta aqui embaixo qual foi a melhor intervenção que eu fiz nesse apartamento e não deixa de me seguir aqui, ativar as notificações. E vale a pena também dar um pulo lá na nossa rede vizinha, no Instagram, no @trade.imobiliário, se você ainda não me segue por lá. Te aguardo no próximo vídeo.